Um homem capaz de fechar os céus com uma palavra, enfrentar sozinho centenas de falsos profetas e ser arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo. Esse é Elias, o profeta que desafiou reinos, confrontou reis e deixou um legado que reverbera ao longo dos séculos. Mas o que torna Elias tão singular? Qual é o segredo por trás de seu poder sobrenatural? Algo que todo crente precisa compreender para entender verdadeiramente sua importância. Para isso, precisamos voltar a um momento turbulento da história de Israel. Imagine um reino dividido, onde o povo se afastara de Deus, seduzido por cultos pagãos fomentados pelo rei Acabe e sua esposa, a infame Jezabel. É nesse cenário de apostasia e corrupção moral que Elias surge como um farol de luz em meio à escuridão espiritual. Sua chegada à cena bíblica é abrupta e dramática, como está escrito em 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos próximos anos, exceto mediante a minha palavra. Essa declaração ousada não era apenas uma previsão do tempo, mas um desafio direto ao rei Acabe e a todo o sistema de crenças que havia se enraizado em Israel. Era como se Elias dissesse: seus deuses falsos controlam o clima. Vamos ver quem realmente tem poder sobre a natureza. Esse confronto inicial estabeleceu o tom para toda a missão de Elias: restaurar a verdade e trazer o povo de volta ao caminho certo. O povo de Israel, escolhido para ser luz entre as nações, estava imerso em trevas espirituais. Em um cenário tão desolador, Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, decidiu intervir, escolhendo um instrumento improvável: Elias, o tisbita. As Escrituras nos fornecem poucas informações sobre as origens deste homem extraordinário. Sabemos apenas que ele era de Gileade, uma região montanhosa a leste do Rio Jordão, conhecida por sua vegetação abundante e pelo bálsamo medicinal. Talvez essa origem tenha contribuído para formar o caráter resiliente de Elias, acostumado a terrenos ásperos e desafios naturais. Imagine um homem de aparência rude, vestido com um manto de pelos e um cinto de couro ao redor da cintura, como as Escrituras o descrevem. Sua barba longa e desgrenhada e seus olhos penetrantes pareciam refletir o fogo do zelo pelo Senhor. Elias não era um sacerdote treinado nos rituais do templo, não vinha de uma linhagem real, nem possuía credenciais impressionantes aos olhos do mundo. Mas havia algo nele que o destacava, algo que o tornava um gigante espiritual, uma fé inabalável no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Essa fé, cultivada no silêncio e na solidão, alimentada pela comunhão íntima com Deus, o levaria a enfrentar o poderoso rei Acabe com uma ousadia que só poderia vir de uma profunda convicção na soberania divina. Elias se apresenta diante do rei e declara: Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou. Nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Essa ousada declaração não apenas desafiava a autoridade do rei, mas também o suposto poder de Baal sobre as chuvas, marcando o início de uma jornada extraordinária. Uma jornada que revelaria o poder do Deus verdadeiro e estabeleceria Elias como um dos maiores profetas da história de Israel. Após esse confronto inicial com Acabe, o Senhor, em sua infinita sabedoria e cuidado, guiou Elias para longe da ira do rei e da vingança de Jezabel. A ordem divina foi clara: retire-se daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Esse comando não era apenas uma estratégia de proteção física, mas o início de um intenso período de preparação espiritual para Elias. O ribeiro de Querite, um local isolado e de difícil acesso, tornou-se a escola do deserto para o profeta. Ali, longe dos olhos do mundo, mas sob o olhar atento do Senhor, Elias aprenderia lições fundamentais sobre confiança e provisão divina. A forma como Deus escolheu suprir as necessidades de seu servo é particularmente fascinante e instrutiva. As Escrituras nos relatam que o Senhor ordenou aos corvos que alimentassem Elias, trazendo-lhe pão e carne pela manhã e à tarde. Um homem solitário, sentado à beira de um riacho em meio à natureza selvagem,
recebendo seu sustento diário diretamente das asas de aves consideradas impuras pela lei mosaica. Essa providência sobrenatural carrega uma lição profunda sobre a soberania de Deus sobre toda a criação e sua capacidade de usar meios inesperados para cumprir seus propósitos. Os corvos, aves conhecidas por sua natureza egoísta e voraz, tornaram-se instrumentos da graça divina, trazendo alimento regularmente a Elias. Que lição poderosa sobre confiar na orientação do Senhor, mesmo quando ela vem de fontes inesperadas ou aparentemente improváveis. Esse período de isolamento, junto ao ribeiro de Querite, não foi apenas uma fase de proteção física para Elias, mas também um momento crucial de preparação espiritual. Dia após dia, refeição após refeição, Elias aprendeu a depender completamente de Deus. Cada pedaço de pão, cada porção de carne trazida pelos corvos, servia como um lembrete tangível da fidelidade do Senhor. Nesse retiro, forçado a se afastar da agitação da sociedade e dos conflitos políticos e religiosos de Israel, Elias teve a oportunidade de aprofundar sua intimidade com Deus. Podemos imaginar as longas horas de oração, meditação e contemplação que preenchiam seus dias. O silêncio do deserto, interrompido apenas pelo murmúrio das águas do ribeiro e o ocasional grasnido dos corvos, criava o ambiente perfeito para Elias alinhar seu coração com a voz do Eterno. Foi nesse cadinho de solidão e dependência que o caráter de Elias foi moldado, preparando-o para os grandes desafios que viriam. Ele experimentou em primeira mão a verdade do que mais tarde seria proclamado pelo salmista: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará." Salmo 23, 1. Essa experiência junto ao ribeiro de Querite estabeleceu a base para a fé inabalável de Elias. Uma fé que seria testada e confirmada nos eventos dramáticos que viriam a seguir. Após o ribeiro secar devido à prolongada seca, Deus orientou Elias para uma nova jornada, desta vez até Sarepta, uma cidade fora dos limites de Israel, na região de Sidom. Essa mudança geográfica tinha um significado profundo, pois Sidom era a terra natal de Jezabel, a rainha que havia introduzido o culto a Baal em Israel. Era como se Deus estivesse desafiando o inimigo em seu próprio território. Ao chegar aos portões de Sarepta, Elias encontra uma viúva recolhendo gravetos. Seguindo a orientação divina, ele pede a ela água e pão. A resposta da mulher revela a gravidade da situação. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição antes de, como ela mesma diz, morrer de fome. 1 Reis 17, 12. É nesse momento de extrema escassez que Elias faz uma das promessas mais extraordinárias da Bíblia. Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo de pão para mim, com o que você tem, e traga para mim. Depois, faça algo para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na jarra não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. 1 Reis 17, 13 e 14. Essa promessa não apenas testava a fé da viúva, mas também reafirmava o poder de Deus sobre a escassez. Dia após dia, a farinha não se esgotava e o azeite não acabava. Um milagre contínuo que sustentava não apenas a viúva e seu filho, mas também Elias. Este episódio nos ensina sobre a generosidade divina que supera a lógica humana e como Deus honra aqueles que confiam nele, mesmo diante de adversidades aparentemente insuperáveis. A permanência de Elias na casa da viúva não foi apenas um período de provisão material, mas também um tempo de ministério e manifestação do poder de Deus. Quando o filho da viúva adoeceu e morreu, Elias, movido por compaixão e fé, clamou ao Senhor, resultando na ressurreição do menino. Esse milagre não apenas trouxe consolo a uma mãe enlutada, mas também confirmou Elias como um verdadeiro profeta do Deus vivo, capaz até mesmo de reverter a morte.
A estadia de Elias em Sarepta foi, portanto, um tempo de refinamento, onde ele aprendeu sobre a provisão contínua de Deus, a importância da obediência, mesmo em circunstâncias improváveis, e o poder de Deus para trazer a vida onde havia morte. A oração fervorosa a cada dia naquela casa estrangeira foi um testemunho visível do cuidado e do poder do Deus de Israel, preparando Elias para o confronto épico que estava por vir no Monte Carmelo. 3 anos haviam se passado desde que Elias havia declarado a seca sobre Israel. 3 longos anos de céu sem chuva, terra ressecada, fome e desespero. Foi então que a palavra do Senhor veio novamente a Elias, ordenando-lhe que se apresentasse ao rei Acabe. O momento do confronto final havia chegado. Imagine a cena. Elias, o homem que havia desaparecido por 3 anos, subitamente ressurgindo no palácio real. Sua presença era como um trovão em céu claro, anunciando a iminência de uma tempestade espiritual que abalaria Israel até seus alicerces. Ao ver Elias, Acabe o acusa de ser o perturbador de Israel. Mas Elias, com a ousadia que só pode vir de uma profunda convicção na soberania de Deus, rebate: não sou eu que venho perturbando Israel, mas sim tu e a família de teu pai, porque abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. 1 Reis 18:18. Essa declaração ousada apontava para a ferida espiritual de Israel e o abandono do Deus verdadeiro. Elias, então, propõe um desafio épico, um confronto no Monte Carmelo entre ele, como representante do Deus de Israel, e os 450 profetas de Baal, acompanhados pelos 400 profetas de Azerá. O palco estava montado para uma das demonstrações mais dramáticas do poder de Deus registradas nas Escrituras. O Monte Carmelo, uma cadeia montanhosa que se estende por cerca de 39 quilômetros ao longo da costa mediterrânea de Israel, tornou-se o cenário desse embate espiritual. Sua localização estratégica, visível de grande parte do território de Israel, fazia dele o local perfeito para essa demonstração pública do poder divino. Elias estabelece as regras do confronto. 2 altares seriam preparados, um para Baal e outro para o Senhor. Um novilho seria colocado sobre cada altar, mas nenhum fogo seria aceso. Os profetas de Baal clamariam ao seu Deus, enquanto Elias clamaria ao Senhor. O Deus que respondesse com fogo seria reconhecido como o verdadeiro Deus. 1 Reis 18:24. A proposta era simples, mas as implicações eram enormes. Não era apenas um teste de poder entre deidades, mas um momento decisivo na história espiritual de Israel. Uma oportunidade de o povo ver, de forma incontestável, quem era o Deus verdadeiro. A multidão reunida no Monte Carmelo assistiria a um espetáculo que ficaria gravado para sempre na memória coletiva da nação. O desafio começou com os profetas de Baal, que tiveram a primeira oportunidade de invocar seu Deus. Desde a manhã até o meio-dia, eles clamaram: ó Baal, responde-nos. Mas não houve resposta alguma. O silêncio ensurdecedor que pairava sobre o monte era interrompido apenas pelos gritos desesperados dos profetas de Baal. À medida que o dia avançava, a situação se tornava cada vez mais frenética. Os profetas de Baal começaram a dançar ao redor do altar, gritando mais alto, e em seu desespero chegaram a se cortar com espadas e lanças, conforme o costume, até sangrarem. Esse comportamento extremo revela a natureza violenta e autodestrutiva dos cultos pagãos, em contraste com a adoração digna e reverente ao Deus verdadeiro. Elias, observando toda essa cena, não perde a oportunidade de usar de ironia para expor a futilidade da adoração a Baal. Ele zomba dos profetas, sugerindo que talvez seu Deus estivesse meditando, ocupado viajando ou até mesmo dormindo. Essa troça de Elias não era apenas um exemplo de humor profético, mas uma forma poderosa de demonstrar a impotência dos falsos deuses. Conforme o dia avançava e a hora do sacrifício da tarde se aproximava, ficava cada vez mais evidente que Baal, o suposto deus das tempestades e do fogo, era incapaz de responder às súplicas desesperadas de seus seguidores. Esse longo período de clamor infrutífero serviu para destacar, de forma dramática,
a diferença entre o Deus verdadeiro e os ídolos fabricados pelos homens. Como o salmista mais tarde escreveria, os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, narizes, mas não cheiram. Salmo 115, 4, 6. A confiança inabalável de Elias, mesmo diante de centenas de oponentes e de uma multidão possivelmente cética, é um testemunho poderoso da força que vem de uma relação íntima com o Senhor. Elias sabia que não estava sozinho naquela montanha. Ele estava na presença do Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que o havia sustentado junto ao ribeiro de Querite e na casa da viúva de Sarepta. Esta certeza da presença e do poder de Deus é o segredo que todo crente deve descobrir e cultivar em sua vida. Quando chegou a vez de Elias, o contraste não poderia ser mais evidente. Enquanto os profetas de Baal haviam passado horas em uma frenética demonstração de autoflagelação e clamor desesperado, Elias abordou a situação com uma calma e confiança surpreendentes. Primeiramente, ele restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, um ato simbólico que representava a restauração da verdadeira adoração em Israel. Usando 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, Elias reconstruiu o altar, relembrando ao povo sua herança e identidade como nação escolhida por Deus. Em seguida, Elias fez algo que à primeira vista parecia loucura. Mandou derramar água sobre o sacrifício e a lenha, não uma, mas 3 vezes, até que a água transbordasse e enchesse a valeta ao redor do altar. Esse ato, aparentemente contraproducente, tinha um propósito claro: eliminar qualquer suspeita de truque ou manipulação. Elias queria garantir que não houvesse dúvida de que o que estava prestes a acontecer era obra exclusiva do poder divino. Então, no momento do sacrifício da tarde, Elias se aproximou e fez uma oração simples, mas profunda. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e que sou o Teu servo, e que fiz todas estas coisas por Tua ordem. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que estás fazendo seus corações voltarem para Ti. 1 Reis 18, 36, 37. Essa oração revela o coração de Elias. Seu objetivo não era a autopromoção ou a humilhação dos profetas de Baal, mas sim a restauração do povo de Israel à verdadeira adoração. Ele desejava que o povo reconhecesse o Senhor como o único Deus verdadeiro. A resposta foi imediata e espetacular. O fogo do Senhor caiu e consumiu não apenas o sacrifício, mas também a lenha, as pedras, o pó e até a água que estava na valeta. A demonstração do poder divino foi tão completa e avassaladora que não deixou margem para dúvidas. Diante dessa manifestação incontestável, o povo caiu prostrado e clamou: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis 18, 39. Esse momento marcou uma virada dramática na história espiritual de Israel. O povo, que até então estava vacilante entre Deus e Baal, agora tinha uma prova irrefutável de quem era o Deus verdadeiro. A fé de Elias, sua obediência e sua confiança inabalável no Senhor abriram o caminho para essa poderosa demonstração do poder divino. Este episódio no Monte Carmelo não é apenas um relato histórico, mas uma lição atemporal sobre a importância de permanecer firme na fé, mesmo quando confrontados com oposição aparentemente esmagadora. Elias, sozinho contra 450 profetas de Baal, não vacilou porque sabia em quem havia crido. Seu exemplo nos ensina que não é o número de seguidores ou a popularidade de uma crença que determina sua veracidade, mas sim a realidade e o poder do Deus que adoramos. O desfecho do confronto no Monte Carmelo foi apenas o início de uma série de eventos dramáticos que se seguiram. Após a demonstração incontestável do poder de Deus, Elias ordenou que os profetas de Baal, capturados, fossem executados, conforme a lei mosaica, que condenava a idolatria e a falsa profecia. Este ato, embora possa parecer severo aos olhos modernos, foi uma aplicação da justiça divina contra aqueles que haviam desviado o povo de Israel do caminho da verdade. Foi um momento de purificação espiritual para a nação.
Em seguida, Elias se voltou para o problema da seca que assolava a terra havia 3 anos. Com uma fé inabalável, ele subiu ao cume do Monte Carmelo e se prostrou em oração, enviando seu servo para olhar em direção ao mar. 6 vezes o servo voltou sem ver nada, mas Elias persistiu em oração. Na 7ª vez, o servo avistou uma pequena nuvem do tamanho da mão de um. A visão de uma pequena nuvem que se formava no horizonte anunciava uma grande tempestade prestes a chegar. A persistência de Elias na oração é uma lição sobre a importância da perseverança na vida de fé. Mesmo após a grande vitória sobre os profetas de Baal, Elias não se acomodou, mas continuou buscando a Deus com fervor. Sua atitude nos ensina que cada vitória espiritual deve nos motivar a buscar ainda mais a presença e a manifestação de Deus em nossas vidas. À medida que a nuvem crescia e o céu escurecia, sinalizando a tempestade iminente, Elias, movido pelo Espírito do Senhor, correu à frente da carruagem de Acabe até Jezreel. Essa cena de Elias, superando a velocidade dos cavalos do rei, é uma metáfora poderosa do poder sobrenatural que Deus concede àqueles que confiam nele. Como Isaías viria a escrever mais tarde: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. A chegada da chuva marcou o fim da seca física em Israel, mas, mais importante, simbolizou o fim da seca espiritual. O povo havia testemunhado o poder do Deus verdadeiro e agora tinha a oportunidade de retornar à adoração genuína. Esse episódio nos lembra que Deus é fiel em cumprir suas promessas, mesmo quando parecem impossíveis. A pequena nuvem que cresceu até se tornar uma grande tempestade é um lembrete de que Deus frequentemente começa com coisas pequenas e aparentemente insignificantes para realizar seus grandes propósitos. Apesar da vitória espetacular no Monte Carmelo e da chegada da chuva esperada, Elias logo enfrentou um novo desafio: a rainha Jezabel. Ao saber da morte dos profetas de Baal, ela jurou vingança contra Elias, o que provocou uma reação surpreendente no profeta, que acabara de demonstrar tanta coragem e fé. Temendo por sua vida, Elias fugiu para o deserto. Esse episódio revela um aspecto profundamente humano de Elias, lembrando-nos que até os maiores heróis da fé podem passar por momentos de fraqueza e desânimo. No deserto de Berseba, Elias chegou a um ponto de exaustão física e emocional tão grande que pediu a Deus que tirasse sua vida. Já basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor que os meus antepassados. 1 Reis 19:4. Esta confissão de Elias reflete o que hoje chamaríamos de burnout espiritual. Após o intenso confronto no Monte Carmelo e os anos de seca, Elias estava esgotado. Sua reação nos ensina que, mesmo os mais dedicados servos de Deus, não estão imunes ao cansaço e ao desânimo. Isso nos lembra da importância de equilibrar a vida espiritual com o autocuidado. A resposta de Deus ao desespero de Elias foi tocante e instrutiva. Em vez de repreendê-lo, o Senhor providenciou para suas necessidades físicas imediatas. Um anjo apareceu trazendo pão e água e encorajou Elias a comer e beber. Esse cuidado prático nos lembra que Deus se preocupa não apenas com nossa condição espiritual, mas também com nossas necessidades físicas e emocionais. Após ser alimentado e descansar, Elias foi fortalecido para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai. Esse número não é coincidência. Ele evoca as experiências de Moisés e do povo de Israel no deserto, sugerindo um tempo de preparação espiritual. No Monte Horebe, Deus se revelou a Elias de maneira profunda e inesperada. Não foi no vento forte que despedaçava os montes, nem no terremoto ou no fogo, mas em um suave murmúrio. Essa manifestação divina ensina uma lição preciosa. Às vezes Deus fala não nos grandes eventos espetaculares, mas nos momentos de quietude e reflexão. É um lembrete da importância de cultivar o silêncio e a escuta atenta na vida espiritual. Deus então renovou a missão de Elias, mostrando-lhe que ainda havia trabalho a ser feito.
Ele deveria ungir novos reis e, mais significativamente, escolher Eliseu como seu sucessor. Essa renovação da missão de Elias demonstra a graça e a paciência de Deus, mesmo quando seu servo estava desencorajado e pronto para desistir. Deus não o abandonou, mas o restaurou e lhe deu um novo propósito. É um forte lembrete de que Deus entende nossas fraquezas e está sempre pronto a nos levantar e fortalecer para seguir nossa jornada de fé. A jornada de Elias, após o encontro com Deus no Monte Horeb, marca uma nova fase em seu ministério. Seguindo as orientações divinas, Elias parte à procura de Eliseu, o homem escolhido por Deus para ser seu sucessor. Encontra Eliseu arando um campo com 12 juntas de bois, sendo ele mesmo o responsável pela 10ª cozinda. Esse detalhe é significativo, pois sugere que Eliseu era um homem de posses e influência, disposto a abandonar tudo para seguir o chamado de Deus. O ato de Elias lançar seu manto sobre Eliseu foi um gesto simbólico, representando a transferência de autoridade profética. A resposta de Eliseu foi imediata e decidida. Ele sacrificou a junta de bois com a qual estava trabalhando, usando a madeira do arado para assar a carne e ofereceu-a ao povo. Esse gesto simboliza uma ruptura total com sua vida anterior e uma dedicação absoluta à sua nova vocação. É um exemplo de obediência radical ao chamado de Deus. A relação entre Elias e Eliseu se desenvolveu ao longo dos anos seguintes, com Eliseu servindo como assistente de Elias. Esse período de mentoria e treinamento foi crucial, pois permitiu que Eliseu aprendesse não apenas as habilidades práticas do ministério profético, mas também absorvesse a espiritualidade profunda e o zelo ardente que caracterizavam Elias. Isso nos lembra da importância do discipulado e da transmissão do legado espiritual de uma geração para outra. Durante esse tempo, Elias continuou seu ministério profético, enfrentando a injustiça e a idolatria onde quer que as encontrasse. Um dos episódios mais notáveis foi sua denúncia ao rei Acabe e à rainha Jezabel pelo assassinato de Nabote e o roubo de sua vinha. Elias não hesitou em proclamar o julgamento divino contra a casa real, mostrando que ninguém, nem mesmo os poderosos, está acima da lei de Deus. Essa coragem diante do poder injusto é uma característica essencial do verdadeiro profeta. À medida que o fim de seu ministério se aproximava, Elias fez uma série de visitas a várias escolas de profetas. Essas visitas pareciam ser uma espécie de tour de despedida, onde Elias buscava fortalecer e encorajar aqueles que continuariam o ministério profético após sua partida. Um reflexo de sua preocupação não apenas com o presente, mas também com o futuro do povo de Deus. Finalmente chega o momento da partida de Elias. Acompanhado de Eliseu, ele atravessa milagrosamente o rio Jordão, dividindo as águas com seu manto, em uma cena que remete à travessia do Mar Vermelho por Moisés. Esse ato não só demonstra o poder divino agindo através de Elias, mas também estabelece uma conexão simbólica entre Elias e Moisés, dois dos maiores profetas da história de Israel. A ascensão de Elias aos céus, em um redemoinho com carros e cavalos de fogo, é uma das cenas mais dramáticas e misteriosas das Escrituras. Este evento não apenas marca o fim do ministério terreno de Elias, mas também serve como uma poderosa afirmação da realidade do mundo espiritual e da vida além da morte. A partida de Elias deixou Eliseu clamando: meu pai, carros e cavaleiros de Israel, um reconhecimento do papel de Elias como a verdadeira defesa espiritual de Israel, mais poderosa do que qualquer exército terreno. O legado de Elias não terminou com sua ascensão aos céus. No Novo Testamento, Elias é mencionado várias vezes, sempre como uma figura de grande importância espiritual. Jesus faz referência a Elias em diversos momentos, destacando seu ministério aos gentios e sua fidelidade em tempos de apostasia generalizada. A aparição de Elias, junto com Moisés, na transfiguração de Jesus, é particularmente significativa, pois conecta o ministério de Jesus com a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias, mostrando Jesus como o cumprimento de ambos. Além disso,
A expectativa do retorno de Elias antes da vinda do Messias, baseada na profecia de Malaquias, cria uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. João Batista é descrito como vindo no espírito e poder de Elias, cumprindo esse papel profético. O ministério de Elias também serve como um modelo para a igreja de todos os tempos. Sua coragem em confrontar a idolatria e a injustiça, sua dedicação à oração e sua dependência total de Deus são qualidades que todo crente é chamado a emular. A história de Elias nos ensina. A história de Elias nos ensina sobre a importância de manter-se fiel em tempos de apostasia generalizada, confiar no poder de Deus mesmo diante de uma oposição esmagadora e nunca subestimar o impacto de uma vida completamente dedicada a Ele. O segredo de Elias, que todo crente deve entender e aplicar, não é um conhecimento esotérico ou uma fórmula mágica, mas a simples, porém profunda, verdade de que o poder vem de um relacionamento íntimo e contínuo com Deus. A vida de Elias demonstra que é possível experimentar o poder sobrenatural de Deus no nosso cotidiano. Não por nossa própria força ou habilidade, mas porque servimos a um Deus vivo e poderoso. Esse é um convite para cada crente sair de uma fé morna e confortável e entrar em uma vida de ousadia e poder espiritual. Como Elias, somos chamados para ser a luz do mundo e o sal da terra, fazendo a diferença em nossa geração por meio de uma fé ativa e corajosa. O exemplo de Elias nos desafia a não nos contentarmos com uma espiritualidade medíocre, mas a buscar uma experiência profunda e transformadora com Deus. Um dos aspectos mais inspiradores da vida de Elias é sua jornada de crescimento espiritual. Embora tenha sido um gigante da fé, Elias não começou como um profeta perfeito. Sua vida foi marcada por altos e baixos, vitórias espetaculares e momentos de profundo desânimo. Essa realidade torna Elias extremamente relevante para nós, crentes comuns, que lutamos diariamente com nossas próprias fraquezas e dúvidas. O episódio no Monte Carmelo, por exemplo, mostra Elias no auge de sua confiança e poder espiritual. Ele enfrenta sozinho 450 profetas de Baal, demonstrando uma fé inabalável no Deus de Israel. Sua oração nesse momento é um modelo de simplicidade e poder. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo, e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. Essa oração revela a essência do ministério profético, ser um servo obediente, um canal através do qual Deus pode se revelar ao seu povo. No entanto, logo após essa vitória espetacular, vemos Elias fugindo de Jezabel, tomado pelo medo e pedindo a Deus que tire sua vida. Essa transição dramática nos lembra que, até os servos mais poderosos de Deus, não estão imunes ao desencorajamento e ao esgotamento. É reconfortante ver como Deus lida com Elias nesse momento de fraqueza. Ele não o repreende nem o abandona, mas providencia descanso, alimento e uma revelação pessoal de si mesmo. Esse cuidado amoroso de Deus é uma bela ilustração de sua graça e paciência, ensinando-nos que Deus não desiste de nós quando falhamos ou nos sentimos fracos, mas nos restaura e fortalece para continuar nossa jornada. A vida de Elias também nos ensina sobre a importância da solidão e do silêncio na vida espiritual. Muitos dos momentos mais significativos de seu ministério ocorreram em lugares isolados, como junto ao ribeiro de Querite, na casa da viúva em Sarepta, no Monte Carmelo e no Monte Horebe. Esses períodos de isolamento não eram apenas para proteção física, mas também oportunidades para Elias aprofundar sua intimidade com Deus. Em nossa era de constante ruído e distração, o exemplo de Elias nos desafia a buscar momentos de quietude para ouvir a voz de Deus. Outro aspecto crucial do ministério de Elias é sua ênfase na oração. A Bíblia nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós e orou fervorosamente para que não chovesse. Durante 3 anos e 6 meses, não choveu sobre a terra. Ele orou novamente, e o céu deu chuva, fazendo a terra produzir seu fruto. Essa passagem nos lembra que o poder de Elias não vinha de alguma qualidade especial que ele possuía, mas da sua conexão com Deus, através da oração.
é um chamado para todos nós valorizarmos e priorizarmos a oração em nossas vidas, reconhecendo-a como fonte de poder espiritual e meio de alinhamento com a vontade de Deus. O ministério de Elias é marcado por uma série de milagres impressionantes que demonstram o poder de Deus operando através dele. Esses milagres não eram meros truques para impressionar as pessoas, mas sinais poderosos que confirmavam a mensagem de Elias e revelavam a natureza e o caráter de Deus. Um dos primeiros milagres registrados em sua vida foi a multiplicação da farinha e do azeite na casa da viúva de Sarepta. Este milagre não apenas salvou a vida da viúva e de seu filho, mas também evidenciou o cuidado providencial de Deus, especialmente para com os mais necessitados. Ele nos lembra que Deus se importa com nossas necessidades cotidianas e é capaz de suprir abundantemente, mesmo em tempos de escassez. A ressurreição do filho da viúva é outro milagre marcante. Este evento antecipa o poder de Deus sobre a morte e aponta para a ressurreição de Cristo, mostrando que Deus não é apenas o Deus dos vivos, mas também possui poder sobre a morte. Para Elias, esse milagre deve ter sido uma confirmação poderosa de sua chamada e da presença de Deus em seu ministério. O confronto no Monte Carmelo, em que o fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício encharcado de água, é talvez o milagre mais espetacular na vida de Elias. Este evento demonstrou de forma clara a superioridade do Deus de Israel sobre Baal e todos os outros falsos deuses. Foi um momento decisivo na história espiritual de Israel, levando o povo a reconhecer: o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Este milagre nos lembra que Deus é capaz de se revelar de maneiras poderosas e incontestáveis, especialmente quando seu nome e sua glória estão em jogo. A chegada da chuva após 3 anos e meio de seca é outro milagre significativo. Este evento não demonstra apenas o poder de Deus sobre a natureza, mas também sua fidelidade em cumprir suas promessas. A pequena nuvem que Elias viu, do tamanho da mão de um homem, crescendo até se tornar uma grande tempestade, é uma bela metáfora de como Deus frequentemente age, começando com coisas pequenas e aparentemente insignificantes, transformando-as em grandes manifestações de seu poder. Por fim, a ascensão de Elias aos céus em um redemoinho com carros e cavaleiros de fogo é um milagre que vai além da nossa compreensão. Este evento extraordinário não apenas marca o fim do ministério terrestre de Elias de forma espetacular, mas também serve como uma poderosa afirmação da realidade do mundo espiritual e da vida além da morte. Esses milagres na vida de Elias não são apenas eventos históricos distantes, mas servem como poderosos lembretes do poder e da presença de Deus. Eles nos desafiam a crer em um Deus que ainda realiza milagres e age de maneira sobrenatural em resposta à fé e à oração de seu povo. O segredo de Elias, portanto, não era uma habilidade especial para realizar milagres, mas sua disposição de ser um instrumento através do qual Deus poderia manifestar seu poder. Um aspecto fundamental do ministério de Elias, que é frequentemente negligenciado, é seu papel como reformador e restaurador da verdadeira adoração em Israel, em uma época em que a idolatria estava espalhada e o culto ao Deus verdadeiro havia sido amplamente abandonado. Elias se levantou como um farol de verdade e fidelidade. Sua missão não era apenas confrontar o mal, mas restaurar o povo à aliança com Deus. O episódio no Monte Carmelo é um exemplo claro desse aspecto de seu ministério. Antes de invocar o fogo do céu, Elias faz algo significativo. Ele conserta o altar do Senhor, que estava em ruínas. Este ato simbólico representa a restauração da verdadeira adoração em Israel. Elias usa 12 pedras para reconstruir o altar, representando as 12 tribos de Israel. Um forte lembrete da unidade do povo de Deus e de sua identidade como nação escolhida. Este gesto de Elias nos ensina que a reforma espiritual muitas vezes começa com a restauração dos fundamentos da fé que foram negligenciados ou esquecidos. Em nossos dias, isso pode significar um retorno às verdades essenciais das Escrituras, a prática da oração sincera e a adoração centrada em Deus. A oração de Elias nesse momento também é instrutiva.
Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que sou Teu servo e que fiz todas essas coisas por Tua ordem. 1 Reis 18:36. Essa oração conecta o presente com o passado, lembrando ao povo sua herança espiritual e a fidelidade de Deus através das gerações. É um convite para o povo retornar ao Deus de seus pais, o Deus da aliança. O ministério de Elias também envolveu o confronto direto com os sistemas religiosos falsos de seu tempo. Ele não hesitou em desafiar os profetas de Baal e expor a futilidade de sua adoração. Este aspecto de seu ministério nos lembra que a verdadeira reforma espiritual, por vezes, exige que Elias também se preocupou em preparar a próxima geração de líderes espirituais. Sua relação com Eliseu e seu envolvimento com as escolas dos profetas mostram seu compromisso com o futuro do povo de Deus. Ele entendia que a verdadeira reforma não é um evento isolado, mas um processo contínuo que deve ser transmitido às gerações seguintes. Esse aspecto de seu ministério nos desafia a refletir não apenas sobre nossa própria jornada espiritual, mas também sobre como podemos impactar e preparar a próxima geração para continuar a obra de Deus. O zelo de Elias pela pureza da adoração e sua disposição de se levantar sozinho contra as forças da idolatria são qualidades que a igreja de hoje precisa urgentemente adotar. Em um mundo onde o relativismo moral e o sincretismo religioso se tornam cada vez mais comuns, o exemplo de Elias nos chama a permanecer firmes na verdade, mesmo quando isso nos coloca em oposição à cultura dominante. O segredo de Elias, neste sentido, era sua convicção profunda na verdade e sua coragem inabalável em defendê-la, independentemente do custo pessoal. A vida de Elias está repleta de lições sobre liderança espiritual que são extremamente relevantes para os líderes cristãos atuais. Uma das primeiras lições que aprendemos com Elias é a importância da coragem moral. Em uma época em que a adoração a Baal não só era tolerada, mas promovida ativamente pela casa real, Elias teve a ousadia de se levantar e confrontar o status quo. Ele não hesitou em falar a verdade ao poder, mesmo quando isso colocava sua vida em risco. Sua coragem não vinha de uma confiança em si mesmo, mas de uma convicção profunda na soberania e no poder de Deus. Para os líderes cristãos de hoje, o exemplo de Elias é um chamado à ousadia para defender a verdade bíblica, mesmo quando ela entra em conflito com as correntes culturais dominantes. Outra lição essencial que aprendemos com Elias é a importância da integridade pessoal. Elias não apenas pregava contra a idolatria e a injustiça, mas vivia uma vida de total dedicação a Deus. Sua obediência às instruções divinas, mesmo quando estas pareciam ilógicas, como ser alimentado por corvos ou pedir a última refeição de uma viúva, demonstram uma submissão total à vontade de Deus. A integridade conferiu peso e credibilidade à sua mensagem. Para os líderes de hoje, isso serve como um lembrete de que nossa vida deve estar alinhada com nossa mensagem. A autenticidade e a coerência entre o que pregamos e como vivemos são fundamentais para um ministério eficaz. A vida de Elias também nos ensina sobre a importância do autocuidado e da renovação espiritual. Após a vitória no Monte Carmelo, vemos Elias desencorajado, o que nos lembra que até os líderes mais poderosos podem enfrentar o burnout. A forma como Deus cuida de Elias nesse momento, oferecendo descanso, alimento e uma revelação pessoal, é um modelo de como os líderes devem cuidar de si mesmos e buscar renovação em Deus. Isso é especialmente relevante em nossa cultura de hiperatividade, onde o burnout ministerial é uma realidade comum. A capacidade de Elias de ouvir e obedecer à voz de Deus é outra característica crucial de sua liderança. Ele não agia por conta própria, mas sempre em resposta às instruções divinas. Isso nos lembra da importância de buscarmos constantemente a direção de Deus em nosso ministério, por meio da oração e da meditação nas Escrituras. A liderança cristã eficaz não se baseia em nossa própria sabedoria ou estratégias, mas em nossa sensibilidade à voz e à vontade de Deus. O relacionamento de Elias com Eliseu oferece valiosos insights sobre mentoria e sucessão ministerial. Elias dedicou tempo a treinar e preparar Eliseu para dar continuidade ao seu trabalho.
Isso nos lembra da importância de pensar além de nosso próprio ministério e investir na formação da próxima geração de líderes. A transição de liderança de Elias para Eliseu é um exemplo de como a sucessão ministerial deve ocorrer de maneira natural e bem planejada. Por fim, a vida de Elias nos ensina sobre a importância de manter uma perspectiva eterna. Sua ascensão dramática aos céus nos lembra que nossa verdadeira recompensa não está neste mundo, mas na eternidade com Deus.